No palanque, Lula deu de dizer que já teve o costume de andar armado. Pode ter sido uma fala feita sob medida para conquistar o voto do eleitor armamentista? Talvez, e só talvez. Ainda assim, ele criticou as políticas de Bolsonaro nessa área. Talvez. Mas sempre que os caras mandam uma dessas, Ana, sempre que um político abre uma concessão para um público que não é originalmente o dele, a gente tem assim ressalvas, né? E é o caso, né? Você vê aí um Ciro Gomes, vai abrir uma concessão para a direita, desconversa um pouquinho, e agora o Lula nessa mesma vibe, né? Então andava armado, mas tirava bala. Ah, então tá tudo bem, andava armado, mas não era tão armado assim e tal, né? Vamos ouvir a declaração dele já, para saber se ele está abrindo uma concessão mesmo ou se eu estou me antecipando. Mas antes vamos falar do assunto arma no Brasil, porque tem um aspecto desse assunto que eu acho que o pessoal aí, em geral não considera, Ana. Começando aqui pelo básico, manchete aí da Carta Capital no comecinho desse mês, Ana. Tá lá então. No governo Bolsonaro, o número de armas registradas triplica e chega a 1 milhão. Pô, até aí você já sabia, né? Que os números cresceram, etc e tal. É mais do mesmo, é o óbvio. Agora vai na gravatinha, subtítulo. Olha lá, ó. Apenas a região amazônica teve 700% de aumento de armamentos no período. Região amazônica barra armas. É essa interseção, é esse cruzamento de assuntos que me interessa aqui. Vou explicar para vocês por quê. Durante muito tempo, muita gente naquela região foi impedida de, sei lá, minerar o solo de maneira ilegal, de invadir reserva indígena para ficar com a terra, com a madeira e deixar poças de sangue no chão. E aí, chega o Bolsonaro no poder e tudo pode. Não apenas isso, pode comprar arma para fazer aquilo que antes não podia. Entendeu? Deu para entender? E aí você vai em cidades, por exemplo, como Novo Progresso, relato de jornalistas que passaram por lá, você, durante a pandemia, é hostilizado só por estar de máscara, porque os caras percebem que você, estando de máscara, não pode ser bolsonarista. E se não é bolsonarista, não tem nada que está ali, entendeu? E aí, o que acontece? Quando você tenta pôr a ordem nesses lugares de novo, como é que essas pessoas vão reagir? Estamos falando de crime organizado, tá? Madeireiro, ilegal, crime organizado. Garimpeiro, ilegal, as máquinas gigantescas, as balsas gigantescas, crime organizado, que tem muito dinheiro, que tem muita estrutura. Já parou para pensar de onde vem a grana para comprar aquela máquina gigantesca que o Ibama tem obrigação de meter fogo, que está lá derrubando árvore? Pois é, crime organizado. Enfim, muita arma nessa região. Será que está lá com a Ana dessa vez, Ana? Sim ou não? Tá sim, agora tá. A maioria do armamento registrado no país está em São Paulo, onde circulam 279,5 mil armas de fogo. Na região amazônica, o aumento percentual de armas registradas chegou a 700%. Incrível. A região apresenta taxas de violência letal mais altas que a média nacional. 13 de seus municípios estão entre os 30 mais violentos do país. Beleza, a gente não tem pesquisa para dizer com certeza assim, olha, as pessoas nessa região que adquiriram armas, né, que aproveitaram essa possibilidade que o Bolsonaro abriu, elas estão ligadas a aquela ali atividade econômica. A gente não sabe, né? Mas junta aí Lé com Cré. Pô, é para desconfiar ou não é? Tá na mão do garimpeiro ou não tá? Tá na mão do madeireiro ou não tá? Tá na mão do grileiro ou não tá? E aí, como será que é a coisa? É um assunto sério, né? Mas às vezes dá para fazer uma brincadeira ou não dá? Ouve lá o Lula. As pessoas têm medo de colocar a camisa do seu time, dependendo do bairro que ele está. E isso, agora motivado pelo ódio, motivado pelo fascismo. Hoje mesmo uma mulher apanhou em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma mulher grávida, estava fazendo campanha para o PT, um bolsonarista atacou essa mulher de porrada. Uma mulher grávida, não sei de quantos meses. Sabe, já mataram 3 ou 4. É porque o bolsonarismo representa uma parte daquilo que a gente pensava que não existia. Porque a gente tinha pensado que a direita
tinha ficado civilizada. Aqui em São Paulo, que é de São Paulo, fazia campanha todo ano contra o Maluf, todo mundo xingava, mas a gente não tinha experiência de violência. A violência era verbal. Agora não. Agora nós temos um presidente que não distribui um livro didático para o ensino médio, mas está vendendo armas. E está liberando a venda de armas. E a venda de arma liberada não vai para pessoas boas, porque quem está comprando armas é o narcotráfico, é o crime organizado. O crime organizado, há tempos atrás, quando ele queria arma, ele roubava um arsenal do Exército do Rio de Janeiro, assaltava um arsenal da Polícia Pública aqui em São Paulo. Agora não, agora ele compra. Ele pode comprar 2.000 balas, ele pode comprar 4 ou 5 fuzil, ele pode comprar metralhadora, ele pode comprar pistola. Olha, qual é o cidadão de bem que quer tantas armas? Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Chile. Para mim, poderia ter acabado ali. Qual é o cidadão de bem que quer tantas armas? Para mim, teria terminado ali. Vocês já vão entender por quê. Eu tinha uma garruchinha 22, porque eu andava do Parque Bristo até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, pacas, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro. Tirava as balas com medo que ela estourasse alguma coisa aqui dentro. Sabe? E colocava as balas no bolso. Se um cara viesse para cima de mim, eu falava, espera aí, deixa eu colocar minhas balas aqui. Mas não tem necessidade, quem não sabe usar arma. Então, veja, no nosso tempo de governo, o MEC era o maior comprador de livros do mundo. A gente entregava no ensino médio 16 milhões de livros didáticos. Isso acabou. Isso acabou. Então, eu estou chamando vocês, na verdade é um apelo que eu estou fazendo para vocês, para os jornalistas, para os jogadores, para todos que praticam esporte. É um apelo que eu estou fazendo. Eu quero, se a gente ganhar as eleições, que vocês ajudem. Você, quem sabe, Luxemburgo, vai treinar o time do governo. Muito bem. Ana, tô sendo muito chato. Olha só, pode ser uma concessão, né? Eu mesmo tinha uma arma, mas tomem cuidado que esse monte de arma aí que ele deixou comprar tá indo pro crime, tá? Mas eu, como você, meu caro cidadão de bem, da classe média, usuário de bandeira, eu também já andei armado. Pode ser a abertura de uma concessão. Pode ser que ele só tivesse lembrado ali de uma história divertida, doutora Ana. Mas uma pessoa está aí com a sua candidatura mais do que colocada, garantida, Ana, num eventual segundo turno, se não uma vitória no primeiro, não precisava, Ana. Não precisava, Ana. Ou estou sendo muito chato? Não gosto de arma, não sei se deu para perceber. Então, a minha Depois leitura... que inventaram o soco, eu parei de andar armado, Ana. A minha leitura tende a ser essa, assim, de não precisa, sabe? Não tem situação nenhuma em que você possa se orgulhar de ter uma arma, né? Como um cidadão comum, assim, também não vejo por que isso possa ser parte da identidade das pessoas, como normalmente é, né? Neste momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não li, assim, é difícil, sabe? Porque você quer se usar um termo ruim, se policiar para não passar um pano, né? E dizer, não é um aceno e tal. Pode muito bem ser um aceno, uma forma, né, de dizer, olha, assim, não é que eu sou, né, no caso do Lula, assim, não é que eu sou contra e tal, só acho que tá errado, né, esse negócio, esse corre solto de arma aí na mão de um monte de gente, sem controle nenhum e tal. Pode ser. Eu, particularmente, não li, assim, eu tendi a ler, posso estar passando um pano sem querer aí, mas eu tendi a ler como essa coisa, de lembrar, como eu já ouvi de muita gente, né, mais das antigas, assim, lembrar de um tempo em que as pessoas andavam com, né, com a garrucha, como ele falou, assim, sabe? Que é aquela coisa que dá um tiro a cada 2 horas, assim, sabe? E ainda anda com a garrucha num bolso e as balas no outro, sabe? E realmente é um negócio assim, né? Meio tipo, as pessoas andavam, tal, era uma coisa mais comum,
mas você vê que não há uma exaltação do negócio. Não, se a pessoa chegasse aqui, eu passava fogo nela e não sei o que. Não, se a pessoa chegasse em mim, eu ia falar, com licença, deixa eu pôr as balas aqui. Já demonstra o ridículo da coisa, né? O quanto aquela arma ali era um aspecto psicológico para ele, não fazia nenhum sentido. Então, eu tendi a não ler isso assim como um aceno, de fato, né? Agora, realmente, é um problema muito grande, é um problema que vai ficar. Esse é mais um dos problemas que vão ficar do bolsonarismo. Uma cultura armamentista importada dos Estados Unidos, diga-se de passagem, né? Muito imitando os americanos nisso, uma cultura de violência que a gente já está vendo se reproduzir agora durante o período, né, antes das eleições, com todo dia com um relato de violência. Essa polarização odienta. Não, a violência que a gente está vendo é a violência do bolsonarismo contra quem quer que seja, né, contra o bolsonarismo. E essa violência vem sendo incentivada pelo Bolsonaro, e ela vai continuar aí. E claro, é uma questão muito mais profunda ainda do que isso. Todo o incentivo e a liberação, né, a forma como as armas foram de alguma forma liberadas, né, ou a liberalização, né, da comercialização de armas, ela vai ficar como um problema para a sociedade brasileira, porque todo esse papo de não, é para colecionador e tal, você sabe que não é, eu sei que não é, todo mundo sabe que não é para colecionador, né? Ou para gente que tem muito ódio, né, e quer praticar algum tipo de violência, ou é para milícia, é para bandido, e essas armas vão ficar aí e vai ser um problema com o qual a gente vai ter que lidar também, para além do ódio em si, das sensações, os objetos em si também vão ficar aí, e a gente vai ter que lidar com isso.